Canal Futura me encomendou uma série especial sobre a pandemia da Covid-19. Então, direto aqui do meu home office, do meu isolamento social, eu vou entrar na internet, nas redes sociais, fazer videochamada com especialistas para tentar analisar e explicar temas como vacina, máscara, ensino à distância. E nesse episódio de hoje a gente vai abordar o home office. Confere aí comigo. Pode? Até o início de 2020, se alguém dissesse que grande parte da população mundial ia estar trabalhando de casa em alguns meses, essa pessoa seria tirada para maluco. Mas aí... E agora é difícil projetar um futuro sem esse modelo de trabalho de home office que a gente está vivendo. O home office já era regularizado para muitos tipos de empregos aqui no Brasil, mas com o nome em português mesmo, teletrabalho. E sim, em muitos trabalhos basta você ter um computador e acesso à internet para você executar a sua função profissional. Mesmo antes da pandemia, um levantamento do IBGE mostra que quase 4 milhões de brasileiros já trabalhavam de casa. Um outro levantamento do Instituto Ipsos, também diante da pandemia, mostrava que o home office era um desejo não só para muita gente que estava empregada, mas também para muitas pessoas que estavam procurando emprego na época. Mas aí veio a pandemia e o home office foi virando uma coisa do nosso dia a dia. Literalmente do nosso dia a dia. Olha aqui, essa é a minha casa e também agora virou o meu office, com a galera aqui filmando esse programa que vocês estão assistindo no momento. Aqui no Brasil, segundo pesquisa feita pelo IPEA, quem tem mais possibilidade de trabalhar em casa são os profissionais de ciência e intelectuais, 65%, seguidos de diretores e gerentes, 61%, apoio administrativo, 41%, e técnicos e profissionais de nível médio, 30%. Ou seja, quanto mais alto o seu cargo e melhor o seu salário, mais chance de você poder trabalhar de casa, onde muito provavelmente você vai ter uma estrutura adequada à sua disposição. Mas vamos tentar entender a realidade por trás do home office. A Fundação Instituto da Administração, a FIA, mostrou que das empresas que usaram esse regime de trabalho, 2/3 relataram dificuldades. E mesmo assim, metade das empresas considerou o home office melhor do que o esperado. Para as empresas, o home office pode representar uma redução de custos até. Eles não vão gastar mais com escritório, aluguel, estacionamento, eletricidade, telefone, um monte de coisa. Muitos funcionários também agradecem. Não precisa pegar a condução ou trânsito até o escritório todo dia, também parece ótimo. Mas a mesma pesquisa mostrou que só 9% das empresas ajudou os seus funcionários trabalhando de casa os custos que aumentaram deles de internet ou telefone. Para não falar nos outros gastos, né? Quem que compra cadeira boa para a coluna não ficar destroçada? E quem é que paga o upgrade no plano da internet? E será que todo mundo tem espaço em casa para montar um escritório? E misturar casa e trabalho, será que é saudável? Bom, aí que vem o outro lado do home office. Como isso funciona para os profissionais afetados? A Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse diz que no Brasil, 72% da população tinha alguma sequela de estresse e 30% desses sofriam de burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Uma outra pesquisa, essa da FGV de São Paulo, mostrou que 56% dos entrevistados disseram ter dificuldade para conseguir equilibrar os problemas profissionais e pessoais trabalhando no home office. Muitos destacaram que a sua carga de trabalho até aumentou. Aquela coisa de você chegar à noite e encontrar 20 e-mails de trabalho para resolver. Não tem como. 1/3 dos entrevistados destacou que em casa é mais difícil manter a motivação. Não tem troca com os colegas, não tem aquele sentimento de equipe. Outros perceberam que em casa é muito mais difícil manter a produtividade. Como é que você faz aquele dia que está mais cansado um pouco e a cama está ali do lado, o sofá com a televisão para ficar vendo um filme? No aconchego do seu lar, lidar com trabalho, chefe, horário, equipamento, programa, internet, muitas vezes se soma aos problemas que você já tem para resolver em casa e se misturam com o espaço que você justamente tem para recarregar suas energias. O famoso recanto do guerreiro ou da guerreira vira um inferno. Por isso a aprovação do home office saiu de 70% e caiu para 45%, depois que o isolamento social virou regra. Cuidado com seus sonhos, eles podem se tornar realidade. Depois que passaram a viver na pele a realidade do home office, 73% dos brasileiros passaram a reprovar a ideia de trabalhar de casa em tempo integral. E é importante dizer uma coisa, isso que a gente está tendo que fazer durante a pandemia não é o home office ou teletrabalho de verdade. A gente está em casa, durante uma crise, tendo que trabalhar. É bem diferente. E, obviamente, essa diferença tem um preço que às vezes é muito caro. Dá para dizer que trabalhar de casa é mesmo uma opção para a maioria das pessoas? No Brasil, a resposta é não.
O IPEA mostrou que a cada 100 brasileiros que têm ocupação, só 14 conseguiram fazer home office na pandemia. Até novembro de 2020, 73 milhões de pessoas continuavam trabalhando de forma presencial, contra pouco menos de 13 milhões afastadas ou em home office. Ou seja, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros continua tendo que se arriscar no meio de uma pandemia para manter o seu emprego. Home office é um privilégio para poucos. Quem pode fazer essa opção justamente devia fazer isso para proteger aquelas pessoas que não podem trabalhar em isolamento. Empatia, sempre. Mas agora que a gente já sabe os dados a favor e contra o home office, sabe das pessoas que podem e querem fazer home office e daquelas que não podem e estão sendo prejudicadas por isso, vamos falar com os especialistas e entender o impacto desse novo sistema de trabalho durante a pandemia. Damn. Yeah. 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 Se no primeiro momento a gente teve a onda do trabalho remoto, as pessoas com seus laptops trabalhando de casa, depois veio a onda dos coworkings, espaços coletivos com várias empresas e funcionários trabalhando juntos, agora com a pandemia, o pessoal se viu obrigado a trabalhar de casa e o home office ficou famoso e popular. Vamos falar agora com a Valentina Seabra, designer de profissões. Então, nesse momento, a gente teve essa novidade do trabalho remoto e as pesquisas apontavam que a juventude, principalmente, gostava dessa opção. Era uma coisa voluntária, as pessoas iam trabalhar em casa porque elas podiam e queriam. E agora, com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas foram forçadas a esse home office por falta de opção mesmo. Quais as consequências disso? O trabalho com a pandemia ele começou a invadir as nossas casas, né? E isso faz com que começassem a aparecer doenças físicas, psicológicas, depressão, burnout, porque ficam também com receio, né, de perder aquele trabalho, ao mesmo tempo um receio de colocar certos limites que são super importantes na hora que você tem um acontecimento desses, os acordos eles precisam ser atualizados. E em termos psicológicos mesmo, Valentina, quais são os impactos para aquele funcionário que está assumindo esse tipo de trabalho agora? Esse funcionário ele está com uma dificuldade a mais de se desligar das telas, né? Então é muito importante que ele cumpra aquele horário de trabalho, mas que esse alinhamento de expectativa com o gestor seja muito claro em relação aos objetivos, o horário de trabalho, porque ele precisa também conciliar, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de ter um ambiente de trabalho em casa, né? E levando em consideração tudo isso que você falou e a gente pensar numa quebra de paradigmas, então, para um mundo pós-pandemia, o que a gente pode e deve levar de aprendizado? A chave agora nesse momento é a gente entender o quanto que a gente precisa ser adaptável e resiliente. E resiliente no sentido poético, de que todas as transformações que a gente passa, elas fazem com que a gente não seja a mesma pessoa. As empresas, elas são pessoas. E é muito importante que a gente cuide dessas pessoas. Muitas empresas têm adotado esse esquema que era provisório da pandemia, né, de home office, até o sistema híbrido, e assumido como permanente mesmo do seu trabalho, do seu modo, dos seus funcionários. Mas o quanto isso é uma inovação e o quanto isso recai sobre uma exploração mesmo da força de trabalho? Vamos falar agora com a jornalista e economista Flávia Oliveira, que pode explicar melhor essa questão toda para a gente. A gente ouve muito falar essa coisa, que bom, agora as empresas estão oferecendo os funcionários ficarem de home office ou ficarem no sistema híbrido, mas tem também um lado negativo dessa história, né? O lado de exploração, o lado das leis trabalhistas. Você já fala um pouco sobre isso, né? Muitas empresas viram na possibilidade do teletrabalho uma chance de manter suas operações e de, em alguma medida, garantir a segurança sanitária dos seus empregados, né, das suas estruturas. Agora, claro que isso tem um preço. Assumir os custos de internet, de energia elétrica, né, que esse trabalhador está dedicando do seu ambiente doméstico para a empresa, a questão do horário de trabalho. A jornada de trabalho, por exemplo, de 8 horas num dia, ela não desaparece com o teletrabalho, precisa ser aferida. E a gente sabe
que nem sempre isso acontece. De fato, contém uma comodidade, mas a gente não pode garantir que é a grande panaceia, a grande solução para o mercado de trabalho durante e no pós-pandemia, né? A gente consegue traçar um paralelo entre essa situação e outra situação que é a daquele empreendedorismo de necessidade, às vezes usar esses indicativos do home office e tal como uma coisa positiva, como nem sempre é o caso? No teletrabalho, de modo geral, estão trabalhadores de maior qualificação e maior nível de renda, o que não é verdade em larga medida no caso do empreendedorismo por necessidade, que é aquele conta própria que está ali pendurado, né, na precariedade. O motorista de aplicativo, o entregador por moto, né, que foram trabalhos que cresceram muito, mas que aí flertam com uma informalidade, com excesso de jornada, aí sim, travestido de empreendedorismo, mas muito mal remunerado, muito vinculado ao precário. É agora. Opa. Salve, meu grande doutor Marcelo. Queria saber se existe algum tipo de proteção legal para aquele trabalhador que opta pelo home office, mas não quer ser explorado pelo patrão, né? Fra, em razão da pandemia, o governo chegou a editar algumas medidas provisórias e o Ministério Público do Trabalho chegou a lançar algumas notas orientativas relativas ao tema do home office. Contudo, não há uma lei específica regulamentando o home office. Mas é importante lembrar que o teletrabalho ele já foi regulamentado pela reforma trabalhista, que aconteceu há pouco tempo atrás. Contudo, o teletrabalho não é a mesma coisa que o home office, pois ele acontece de forma definitiva, enquanto que o home office ele acontece de forma eventual. Mas pela demora na pandemia, essa eventualidade do home office já está se transformando em definitivo. Então o empregador tem sim a obrigação de apresentar uma estrutura mínima para o empregado exercer da melhor forma possível o seu trabalho em home office. Encerrando os trabalhos, finalmente, hora de pedir aquela pizzinha para fechar o dia, o que me dá, inclusive, uma ideia de entrevistar o nosso amigo entregador para perguntar a ele como é para quem não pôde fazer o isolamento social durante a pandemia. Bora lá. Tranquilo? Você conseguiu de alguma maneira fazer isolamento social, ficar em casa e tal? Não consegui não, cara. Não consegui não porque a família, né, precisa muito da gente, os filhos em casa. A gente precisa combater, tentar, né, levar o alimento para casa. Durante o trabalho você conseguia pelo menos álcool gel, máscara, usar alguma maneira de se prevenir, de se proteger? Sim. Consegui sim, porque o aplicativo, durante a pandemia aí, ele chegava até a gente, chamava até a gente para poder pegar o álcool gel, a máscara. Cara, é isso. Obrigadão. Valeu aí, pô. Boa sorte, bom trabalho aí para você. Obrigado aí, valeu. Valeu, cara. Falou. Hello there. In this video, we're going to talk about how to wear your mask properly. The first thing you want to do is to inspect your mask and make sure that it is not visibly soiled, damaged, or broken in any way, and the straps are all intact. Now, when you wear your mask, you have to make sure that it covers your entire nose and your mouth. You tighten it like this, extend it like this, up and down, side to side. Make sure your nose is covered, your mouth is covered, the ear straps are comfortably behind your ears, and you are safe this way.